Saúdo a todos e todas da mesa. Para mim é uma grande alegria estar aqui representando o Conselho Nacional de Juventude, assim como também representar a Secretaria Nacional de Juventude. Bom, como a senadora me apresentou, meu nome é Valmir Júnior. Acredito que a não exposição de dados é muito fruto de uma tentativa de trazer para aquilo que é empírico, para aquilo que é prático, para aquilo que faz parte da praxe e do cotidiano da juventude negra, principalmente moradora da favela, na qual eu hoje tenho muito orgulho de falar, de pertencer e de fazer desse território que é tão criminalizado a afirmação do meu espaço como meu direito também à cidade. Hoje sou formado em História pela PUC-Rio e moro no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e tenho a honra de representar o Coletivo Nacional de Juventude Negra, Enegrecer, no Conselho Nacional de Juventude. Quero saudar também meus amigos e companheiros do GT de Juventude Negra, a Rúbia, o Giovanni e o Lucas, que estão ali atrás. Também compõem comigo esse GT, na qual a gente traz uma impressão dessa ótica da vivência no cotidiano, da periferia, como aqueles e aquelas que estão na linha de frente do enfrentamento a essa juventude, do enfrentamento a essa violência que a juventude tanto sofre no nosso cotidiano, né? Não quero repetir os dados que já foram passados, mas a gente não pode abrir mão de falar e de revelar que não só um extermínio que a juventude vem sofrendo, como foi bem apresentado nos dados aqui pela CEPIR, mas sim afirmar que nós, juventude negra da favela, estamos sofrendo um verdadeiro genocídio, porque é inadmissível olhar para uma fatalidade e uma estatística na qual a gente viu de mais de 70% dos casos de homicídio do nosso país, que envolvem, de fato, a população negra, para a gente poder chegar numa somatória um pouco mais fácil. Eu sou da área de humanas, não sou das exatas. Para cada 4 jovens assassinados no Brasil, 3 são negros. Não há como nós não falarmos que existe um genocídio implementado, uma tentativa de invisibilizar um povo que, desde a fundação desse país, desde a colonização dessas terras, é descriminalizado, é excluído socialmente. Não temos como falar do extermínio da juventude no Brasil e do genocídio da população negra, sem falar de tudo aquilo que aqueles e aquelas que são, de fato, a herança histórica desse país sofreram nos tempos da escravidão, sofreram nos tempos da senzala e que sofrem até hoje nas senzalas da favela, nas senzalas dos guetos, nas senzalas das periferias. Tem alguns dados que foram apresentados aqui que eu queria reafirmar que, para além dos 30 mil jovens mortos por ano, e na qual nós compreendemos que 71% dessa população é composta de negros e negros, estamos falando também de um sistema genocida que mata o jovem e desestrutura toda a camada grande da sociedade, né? Então, para que a gente possa falar daquilo que acontece no cotidiano da juventude, é necessário que a gente faça uma análise, de fato, social do contexto que esse jovem está vivendo hoje. Qual o contexto que a juventude vive hoje que leva ela a ter uma acentuação tão grande com esse impacto da violência no Brasil? Qual é o cotidiano dessa juventude e aonde que essa juventude está hoje que faz com que ela seja tão refém dessa violência? Quais são os mecanismos de políticas públicas que chega de fato de encontro ao encontro dessa juventude que faz com que ela tenha de fato o direito de viver? E direito de viver com dignidade. Hoje a juventude vive cerceada pela violência, não só pela ausência de políticas públicas, como também da afirmação de uma praxe que tem por finalidade exterminar não só esse jovem, como também toda a estrutura social e cultural que ele vive no seu cotidiano. Queria falar um pouquinho da minha experiência como morador da favela e perceber que... O microfone está desligado, não está? Não? Tá indo aí? Então tá. Desculpa. Falar da minha experiência como jovem da favela, né? Eu que vi
aqueles dados e aquelas estatísticas perpassar por toda a minha história de vida. Vi no meu cotidiano primos, tios, amigos de infância morrerem, serem exterminados por esse sistema que está vigente. Vi muitos amigos meus, inclusive encontrei com um essa semana, que acabou de sair do sistema penitenciário, muitos amigos meus sendo presos, e eu tive a sorte, a felicidade de ser um sobrevivente em meio a tantas estatísticas negativas que envolvem o jovem da favela. O Brasil hoje, ele tem uma alta criminalidade, ele tem uma acentuação muito grande da violência, muito fruto daquilo que é imposto para a sociedade de hoje. Que é o quê? Que é um modelo econômico vigente que faz com que a desigualdade social ela entre numa disparidade tão grande, onde aqueles que têm muitos continuam fazendo manutenção de seus privilégios em detrimento daqueles que não têm nada. Em detrimento daqueles que estão totalmente à margem da sociedade. Quando a gente fala marginalizada, uma população historicamente marginalizada, é que ela está à margem da sociedade. Ela não faz parte desse conceito de sociedade que a gente entende hoje. Não tem como eu pegar um jovem que hoje entra em conflito com a lei, um jovem que hoje comete um delito infracional e é julgado pelo sistema como membro dessa sociedade vigente. Porque do mesmo jeito que ele é um sujeito de deveres, ele também é um sujeito de direitos. Direitos que é negado desde o seu nascimento. Direitos esses que são negados desde quando o seu pai ou a sua mãe vai para o mercado de trabalho e não encontra emprego. E quando encontra emprego, esse emprego ele é subalternizado. Ele é um emprego na qual a gente percebe nitidamente que não proporciona com que o filho ou a filha daquele pedreiro, daquela faxineira, daquela empregada doméstica, daquele atendente de loja, que vai fazer parte dessa sociedade que está em disputa. Essa sociedade que está em disputa no sentido de perceber que a ascensão hoje de uma nova classe média que está se empoderando economicamente, que é fruto das políticas desenvolvidas nos últimos 12 anos de governo, mas que ainda não garante com que a totalidade da população historicamente marginalizada tenha acesso e tenha direito aos mesmos direitos que a população economicamente estável. Estou meio gripado aqui, bebi um golinho d'água. Uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho que é importante a gente salientar, é que essas vidas estruturadas do nosso contexto social, eu digo isso porque tive um pai que foi dependente químico, meu pai foi dependente a vida toda, faleceu por conta do uso desenfreado de substâncias tóxicas, e vi a minha infância sendo marginalizada pelo consumo desenfreado de drogas do meu pai. O dinheiro que meu pai investia dentro de casa era unicamente para poder fazer a manutenção do arroz e do feijão, porque a nossa feira, dia de domingo, era uma feira às avessas. Ao contrário de toda a população que frequenta a feira e passa pelo centro da feira para escolher o que está à direita e à esquerda, nós passamos pela parte de trás para pegar as sobras. E esse é o cotidiano da juventude, das crianças de hoje e da juventude que está dentro da favela. Vive uma situação economicamente precarizada, uma situação que, infelizmente, não garante com que ele tenha roupas, não garante que ele tenha um telefone, não garanta com que ele tenha tudo aquilo que o modelo econômico vigente impõe para que esse jovem, para que esse adolescente consuma hoje. Hoje existe um impacto direto na acentuação da criminalidade, vindo exponencialmente por uma parcela da juventude que, infelizmente, não tem acesso àquilo que a sociedade está impondo. Quando o papai levava a gente para ir para a feira, era para poder ajudar nas compras, né? Então, eu e minha irmã ia ajudar ele e a gente carregava aquelas bolsas das sobras das comidas que o feirante não vendia. Mamãe, ela teve que trabalhar duramente como auxiliar de limpeza para poder ajudar nas finanças de casa. Só que mamãe, ela tinha um problema cardiovalvular, senadora, que impedia com que ela trabalhasse. Ela tinha um entupimento na artéria
que infelizmente ela não podia trabalhar porque desenvolvendo mais estresse, mais desgaste físico, uma nova cirurgia ela tinha que fazer. Só que meu pai ele pegava todo o dinheiro, senadora, e gastava em drogas. O que minha mãe tinha que fazer para botar comida dentro de casa? Trabalhar. Minha mãe foi trabalhar e aos 12 anos, minha mãe, quando eu tinha 12 anos de idade, mamãe teve uma insuficiência cardiorrespiratória, teve uma parada cardíaca dentro de casa, caiu da cama, bateu com a cabeça e veio a ter um óbito depois de 3 dias internadas. Papai faleceu 5 anos depois por causa da dependência química. O jovem da favela hoje, ele vive uma realidade social que é diferente daquilo que a grande mídia passa. A grande mídia ela vai falar de um conceito de família, de um desenvolvimento de uma juventude que está dentro de uma família, na qual tem um estereótipo de reprodução que faz com que esse indivíduo não opte pela vida digna porque ele não quer, que ele não opte por estudar porque ele não quer, que ele não opte por trabalhar porque ele não quer. Isso é mentira. Isso é mentira porque o modelo vigente hoje e a realidade social dentro da periferia revela cada dia mais que essa juventude está marginalizada porque não chega uma assistência pública, não chega direito, não chega para aquele jovem que está dentro da periferia, a cultura, não chega educação, não chega saneamento básico. Eu lembro que na favela que eu morava, na Cidade Alta, não tinha água. Depois que eu me mudei para o Complexo da Maré para morar com a minha avó, não tinha saneamento básico, a gente tinha que passar por cima da vala. A vala a céu aberto, esgoto a céu aberto, e nós tínhamos que passar por ali. Quando a gente vai pegar o contexto histórico da juventude que entra em conflito com a lei, ou da juventude que está sendo exterminada hoje, a gente tem que fazer uma análise antropológica sobre qual é a realidade social que esse jovem está vivendo hoje. O que o jovem da favela vive hoje que leva ele a entrar em conflito com a lei? O jovem ele não tem acesso à cultura. A única cultura que ele tem é o funk. E o funk na favela é a cultura. Só que no asfalto ele é criminalizado. Olham para o baile da favela como uma reprodução de um discurso do traficante, uma implementação de poder do traficante, do grande dono da boca de fumo. Isso é errôneo. Porque a molecada que está no baile de favela, ele só quer ter acesso ao lazer, coisa que ele nunca teve. A única coisa que tem dentro da favela, Marcílio Dias, no Complexo da Maré, de atrativo para a juventude é um campo de futebol. Mais nada. Mais nada. Então, não tem como a gente fazer uma análise sociológica. Não tem como não olhar para esse jovem que entra em conflito com a lei hoje e não fazer uma análise sociológica. O mercado de trabalho para essa juventude, como andas hoje? Hoje, jovem preto da favela, que tem uma linguagem coloquial, tem um discurso próprio, tem uma oratória própria, tem uma estética própria, ele não é aceito no mercado de trabalho. A mulher negra hoje, ela vive uma grande ditadura imposta pelo sistema. Uma grande ditadura que impõe a ela um modelo de beleza, onde se ela não se adequar a esse padrão de estética, a esse padrão de beleza, ela não arruma vaga no mercado de trabalho. Ela não é bem aceita no mercado de trabalho, não é bem aceita dentro dos seus próprios relacionamentos sociais. A população da favela hoje, que é criminalizada, ela vive uma síndrome herdada pelos nossos ancestrais. Qual era, logo após a abolição da escravidão, o crime de capoeira e o crime de vadiagem foi colocado à tona para poder invisibilizar e encarcerar uma população que não tinha acesso à educação, à moradia, a emprego. Essa mesma população que foi escravizada, que no mito da abolição da escravatura teve a sua liberdade concedida, não teve liberdade, ela estava escrava do sistema mais uma vez e teve que viver à margem da sociedade, ocupando as periferias, ocupando os morros, para ter pelo menos um lugar para sobreviver. Eu quero falar, e para encerrar aqui e concluir a minha fala, que hoje a criminalização da população negra é fruto do racismo institucional que está tão vigente, que ainda faz a manutenção desse sistema escravocrata que criminalizou a vadiagem e criminalizou a capoeira. Hoje criminaliza o pobre negro. Hoje, o sistema de política pública de segurança, ele criminaliza a juventude negra porque ele olha para o preto andando pela rua e o caracteriza como um indivíduo subversivo. Aquele estereótipo de um meliante que pode causar um perigo para a sociedade. Eu, hoje, jovem negro, andando pelas ruas do Rio de Janeiro, sou parado.
e sou revistado pela polícia militar sem motivo algum, pelo simples fato de eu ser negro e representar um perigo para a sociedade. Hoje, a criminalização da juventude negra, ele é o reflexo do racismo institucional. Não podemos isentar esse debate, não podemos deixar de falar que essa mesma população que historicamente foi escravizada, historicamente marginalizada, é a mesma população que está sendo marginalizada hoje. Não podemos deixar de falar que a política de segurança pública do Estado hoje, ela olha para o indivíduo negro e o considera como um indivíduo perigoso para a sociedade. A polícia militar hoje, os modelos de militarização da sociedade, eles apresentam retrocesso. Eles apresentam retrocesso e permite a manutenção de uma polícia que guarda somente a guarda real, que só protege a classe média. É inadmissível que nós devemos pautar uma política de segurança pública que seja desmilitarizada, porque a gente sabe que a militarização da sociedade ela foi imposta para garantir os privilégios de uma classe social. Essa classe social que hegemonicamente é branca na sua grande maioria, que faz uso das grandes riquezas da nossa sociedade, que explora a classe trabalhadora, que explora a população marginalizada. E é essa mesma polícia militar que eu fiquei curioso para saber naqueles dados que falava sobre o extermínio, a morte dos policiais negros ali, que não falou da polícia do Rio de Janeiro, né? Fiquei curioso, até comentava aqui com o Dr. Cláudio aqui sobre onde é que estão os dados da polícia do Rio de Janeiro, que é a polícia que mais mata nesse país. Onde estão os dados que envolvem, de fato, não só a morte dos policiais militares, mas também os homicídios que eles cometem. A falta de preparo da polícia militar hoje para poder encarar o problema de segurança pública de hoje. Onde está, de fato, aqueles policiais militares e aquele modelo de segurança pública que tende por finalidade fazer o que fizeram com o Amarildo, com a Cláudia, com os meninos do Cabula, na Bahia, e em tantos outros lugares na qual a gente vê essa mesma população negra sendo exterminada por uma política de segurança pública que faz de conta que nada acontece e joga as contas nos autos da resistência. E faz com que os autos da resistência seja só mesmo mais um artifício para poder encobertar os crimes que se comete. E para encerrar, não tem como a gente não falar do assassinato dos jovens na periferia, sem falar no mito da guerra às drogas, que implementaram dentro do modelo de segurança pública para poder criminalizar o tráfico varejista dentro das comunidades periféricas. Esse mesmo tráfico varejista, que é criminalizado pelo modelo de segurança pública, e que, na verdade, encoberta os grandes traficantes internacionais e nacionais dentro do nosso país, que faz com que a política de segurança pública não invista, de fato, nos grandes tráficos de drogas, que faz com que a política de segurança pública não investigue de fato quem são os grandes traficantes e criminaliza a juventude negra que está traficando dentro da favela. E para encerrar minha fala, vou pegar aqui uma frase que é interessante a gente pensar, né? É que essa juventude que está sendo exterminada, ela mata os seus jovens na melhor fase de vida. O jovem que possivelmente seria economicamente ativo, estaria no seu ápice da sua capacidade criativa, no ápice da sua produção cultural, no ápice do seu desenvolvimento técnico-científico, que teria de tudo para poder estar ingressando no sistema universitário e estar sendo diferencial na sociedade hoje. É importante falar. E aí, eu acho que eu encerro a minha fala por aqui, que a militarização da vida do povo da favela, que hoje no Rio de Janeiro sofre os efeitos do processo, entre aspas, de pacificação do nosso Estado, implementa uma ideia tão racista e tão militarizada que transfere para esse jovem negro da periferia, que transfere para esse indivíduo que está sendo uma possibilidade, que está no seu ápice, que está no seu cume de desenvolvimento social, transforma ele no inimigo nacional. Faz com que eu, jovem negro, seja um inimigo para o Estado. E eu queria falar para todos e todas aqui presentes
que eu não sou inimigo, eu faço parte desse corpo social, represento, assim como demais companheiros e companheiras, essa sociedade civil que é tão repressora, que é tão humilhante, que constrange tanto a cada um e cada uma, a ponto de, no último carnaval no Rio de Janeiro, uma semana antecedendo o carnaval, eu estava no bairro da Lapa, aproveitando um bloco de carnaval, e a polícia militar se aproximou de mim, porque um jovem negro morador de rua se aproximou para me pedir dinheiro. E eu estava no meio de um bloco, e aquela confusão, e o polícia, encosta aí que eu vou te revistar. Para me revistar, por que não? Você estava conversando com aquele menino ali, ele vende droga aqui na Lapa. Eu falei, não, meu camarada, tudo bem, mas eu não tenho drogas aqui comigo, você pode me revistar. Aí ele, não, tudo bem, eu vou te revistar. Ele começou a me revistar, olha, você vai me revistar, tudo bem, pode continuar me revistando. Mas assim como eu sou suspeito, todas essas pessoas que estão aqui no bloco também são suspeitas. Todas elas também foram abordadas por esse mesmo menino que está aqui e que ele pediu dinheiro para todos e todas aqui. E você só vai revistar a mim, né? Você está certo, pode revistar. Ele, rapaz, tu para de ser abusado. Eu não sou abusado, só estou falando, só que eu estou estranhando você me considerar um indivíduo suspeito, sendo que tem um monte de gente aqui do meu lado. Ele, rapaz, você está desacatando a minha autoridade de policial. Eu não, estou te permitindo me revistar. Ele, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou te levar comigo. Pegou, dobrou meu braço, me levou para o outro lado da rua e me colocou de cara na parede. Nisso as pessoas do bloco viram, né? E o samba parou. E aquele policial me deu uma voz de prisão por ter desacatado a autoridade dele. Eu falei, não. Eu vou acionar agora a Polícia Civil. Vou exigir que a Polícia Civil incrimine o senhor por abuso de autoridade. Porque eu estou te permitindo a minha revista. Sou um cidadão livre como qualquer um e qualquer uma que estão aqui. E não sou um indivíduo suspeito só porque eu sou preto. Não sou um indivíduo suspeito só porque eu sou preto. Não te permito você me caracterizar como um indivíduo subversivo só porque eu sou preto, morador da favela. Ele nem sabia que eu morava na favela, né? Mas pelo fato de eu trazer sobre a minha pele, sobre a minha estética, sobre a minha representação social e cultural, o histórico daquelas que são historicamente marginalizados nesse país, eu me tornei um indivíduo subversivo. A importância dessa CPI, do assassinato da juventude, do assassinato de jovens, é poder jogar na cara da sociedade que ela é racista, que ela é genocida e que ela tem um projeto para exterminar o seu futuro. Muito obrigado, boa noite a todos e todas.